Boa noite. Aqui estamos para nos encher, para nos preencher, para nos renovar da força, da virtude, do poder que vem do alto, que vem de Deus. Porque é só Ele para nos renovar, nos preencher, nos transformar de dentro para fora. É isso que Ele faz a todos os dias. Quando nós buscamos a Ele, Ele renova nossas forças, Ele transforma o nosso cansaço em ânimo, em vigor, em determinação, para que possamos vencer sempre. E isso Ele fará novamente comigo e com você neste dia, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, maravilhoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração, Tu és Deus. Tu és o nosso Pai, oh Deus, Tu és santo, sublime, poderoso, Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa nossos momentos de fraqueza, oh Deus. Somos falhos e errantes, mas temos um Deus que é forte, poderoso e nos ajuda. E é por isso que estamos aqui, Deus, porque cremos no Senhor, confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor é o nosso braço forte, o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos fortalece. Ó Deus, obrigada. Obrigado porque todos os dias o Senhor vem e o Senhor fala conosco de manhã, de tarde, de noite. Quando falamos com o Senhor nos responde, nós somos gratos por isso. Fala conosco, Pai. Dai-nos o entendimento, a sabedoria, o discernimento da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura noturna aqui no livro de João. O capítulo é o 16. Nós vamos meditar aqui no versículo 7. E ele diz assim para nós: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. O Senhor está dizendo que era necessário que ele fosse para casa, que ele fosse para o céu, que ele retornasse de onde ele saiu. Ele veio do céu. Jesus, ele veio do céu, porque Jesus é Deus. Ele se despiu da glória dele e desceu. Entrou no ventre de Maria, virgem, nunca havia sido tocada por um homem. E por meios naturais, Jesus nasceu, cresceu, viveu 33 anos com um único propósito: voltar-nos a um relacionamento com Deus. Relacionamento esse que havia sido quebrado, relacionamento esse que havia sido cortado com a desobediência de Adão. Quando Adão pecou no jardim do Éden, simplesmente eu e você fomos desligados de Deus. Porque Deus, Ele não nos fez para ser mortal. Quando Deus nos criou e colocou Adão lá no jardim do Éden, Ele nos criou para sermos imortal. Porque Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus é imortal. Jesus é imortal. O Espírito Santo é imortal. O nosso corpo, ele era para ser imortal. Mas por causa do pecado de Adão, nós recebemos a morte como a recompensa da desobediência. Morte essa do corpo, porque a alma, ela continua sendo imortal. A minha alma, a sua alma, ela continua sendo imortal. E quando Jesus ele veio aqui nesta terra, ele veio simplesmente para retornar, para ligar o nosso relacionamento com Deus, porque ele estava quebrado. Como que iríamos falar com Deus e como Ele iria nos responder se estávamos distantes dele? Aí como Ele
não achou ninguém que pudesse fazer o que era para ser feito, que era a crucificação. Ele mesmo se despiu da glória dele, desceu no ventre de Maria, como um homem ele nasceu. E quando ele nasceu, era o primeiro indício de que o nosso relacionamento estava se aproximando. E quando ele foi crucificado, este relacionamento se atou novamente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Ele existe. E eu e você precisamos crer nisso, porque ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele levou toda a autoridade da terra, do inferno, levou para o céu, entregou nas mãos de Deus. E o corpo dele foi levado para casa. Por isso ele disse aqui para os seus discípulos, ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. O Senhor, ele está dizendo: eu já cumpri a minha missão. Mas Deus, ele é sempre verdadeiro. E ele disse para mim e ele disse para você: és que nunca te deixarei só. Para que essa promessa pudesse se cumprir na minha vida e na sua vida, Jesus precisava voltar para casa e mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, dos nossos erros, das nossas falhas. Ele que diz para mim e para você o que nós estamos fazendo de certo e o que nós estamos fazendo de errado. O Senhor, ele diz que é necessário que eu e você sejamos convencidos do pecado. Por quê? Porque quando Adão pecou, quando Adão foi colocado no jardim do Éden, nós estávamos assim, totalmente entrelaçados com Deus, mesmo que ainda nós não existíamos. A nossa existência era algo certo. Quando Adão estava no paraíso, eu e você estávamos entrelaçados com Deus eternamente, até o nosso corpo. Mas quando Adão desobedeceu e comeu a maçã, porque ele comeu porque ele quis, a maçã foi oferecida tanto a Eva quanto a ele. O comer não foi o diabo que comeu. Quem comeu foi ele. Deus havia dito para ele: da árvore do meio do jardim não comerás, porque se comeres, morrerás. Satanás, com a astúcia dele, veio e enganou a Eva. A Eva levou e ele comeu. E quando ele comeu, nós fomos desligados do Pai. Porque era para nós sermos iguais a Deus, semelhantes a Deus, não só em alma, não só em aparência, mas eternamente era para vivermos. Mas a desobediência nos afastou de Deus. E eu e você, nós precisamos crer, porque isto foi o pecado. Este foi o pecado que aconteceu. Este foi a desobediência que aconteceu. E tem muitas pessoas que elas não acreditam nisso. Aí naquele momento nós ficamos separados. Mas nós não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para nos relacionarmos com Deus. Então Deus ficou pensando um meio para que nós fôssemos novamente interligados a Deus. Havia
uma distância entre nós e Deus. Aí, quando Deus se despiu da glória dele, desceu, morreu e ressuscitou, ele colocou uma ponte entre nós e Deus. Esta ponte foi a morte e a crucificação de Jesus. Foi assim, pela morte de Jesus, foi pela morte de Jesus Cristo, a crucificação da cruz, que eu e você voltamos a nos relacionar com Deus num corpo mortal, ainda assim, com uma alma imortal. Voltamos a nos relacionar com Ele. E exatamente neste momento foi que Ele disse: eu preciso voltar para o meu Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador convencerá vocês da justiça, do pecado e do erro. E somente depois que Jesus subiu aos céus, que nós recebemos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Eu e você não precisamos de pessoas nos apontando os nossos erros, porque nós já temos que esta é a função dele. E ele chama Espírito Santo. E ele veio de Deus. Ele é o próprio Deus. É ele que diz para mim, é ele que diz para você que nós estamos fazendo o que está errado. Ele nos convence. E ele nos ajuda a encontrar o caminho, que é Jesus. E Jesus nos ensina a chegar até Deus, que é o nosso Pai. E quando chegamos até Deus, por Jesus, temos a salvação. E esta é a salvação que eu e você precisamos cuidar todos os dias. É por isso que nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Porque nós precisamos cuidar da nossa salvação. Precisamos nos alimentar da palavra, porque nós precisamos viver o que está escrito aqui. Tudo que Jesus diz para mim, tudo que Ele diz para você, é verdade. Há muitas pessoas que não creem na crucificação de Jesus, que não creem no Consolador, que é o Espírito Santo. Mas irão crer quando aprenderem a ouvir a palavra de Deus, porque é ela que liberta. E é por isso que nós pregamos ela. E aquele que ouve será livre. E ele crerá. E ele será salvo. E ele continuará cuidando da sua salvação. Assim eu creio. E assim eu quero que você tome posse desta palavra e receba tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Oh, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor. Obrigada porque tudo que o Senhor trouxe nesta noite, através da Tua palavra, a virtude, o amor, a confiança, Deus, a crença, Deus. Oh, Deus, esse esclarecimento, Deus, de como que tudo aconteceu, Pai. Eu creio que abriu os olhos de muita gente, Pai. Eu creio que veio, Pai, para ser luz na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, Pai. E aqueles que têm dificuldade de crer, Pai, ajuda Teus filhos a crerem, Senhor, porque é através de crer que eles serão salvos, e é através de serem salvos, Pai, que eles irão aprender a continuar a ser salvos todos os dias, e através disso eles irão aprender a se santificar, e a buscar mais o Senhor, e assim se alimentar da Tua palavra para abençoar, Pai, outras pessoas e edificar outras almas e salvar outras almas, Pai, porque é para isso que estamos nessa terra, Senhor, para arrancar de nós a incredulidade, arrancar toda pedra de tropeço, arrancar tudo aquilo, Pai, que não vem do Senhor, arrancar tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha de termos uma intimidade com o Senhor, de termos um relacionamento com o Senhor, Pai, que tudo venha cair por terra, Senhor, tudo que o inimigo está tentando lançar sobre as nossas vidas, que caia por terra no poder que há no nome de Jesus, porque nós queremos um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor, Pai. Nós queremos um relacionamento, Pai, que nos edifica, que nos alegra, que nos transforma, que nos vivifica a cada dia, Pai. Assim eu creio, Pai. Assim eu tomo posse e assim eu libero na vida do Teu filho e na vida da Tua filha, Pai.
no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, se você não foi inscrito, não foi inscrita aqui no nosso canal, se inscreva e clique lá, todas as notificações. Se você já se inscreveu, você precisa clicar lá, todas as notificações, para que sempre que um vídeo for colocado no YouTube, você seja notificado. E sempre que você for notificado, assista, dê o seu joinha lá. E assim nós juntos iremos crescer na presença de Deus, em graça e em sabedoria. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.